Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam derramadas por nós, enquanto ouvimos mais uma vez a sua santa palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Nós estamos expondo o livro de Atos, também estamos expondo a primeira carta de Paulo a Timóteo, com o objetivo de aprendermos, através das primeiras igrejas do Senhor, como nós devemos proceder como igreja de Deus, que é a coluna e baluarte do Deus vivo. Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Ouça a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicou o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos por essa porção da tua revelação, que é dada para a nossa instrução, que é dada para o nosso ensino nessa noite, para a correção dos nossos corações e condução de nossas vidas como igreja do Senhor na sua santa presença, ó Deus. Pedimos a iluminação do teu Espírito, pedimos a boa disposição de mente e de coração, para que possamos, ó Deus, pela graça do Senhor, receber e obedecer a tua palavra, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois somos fracos, mas o Senhor em nós é forte. E nós oramos confiados na graça do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós estamos apenas nos primeiros capítulos do livro de Atos. E mesmo estando nos primeiros capítulos, nós já conseguimos ver o crescimento estrondoso da igreja. Atos registra um crescimento rápido, acelerado da igreja em Jerusalém. Atos 1, no verso 15, registra que apenas cerca de 120 pessoas estavam reunidas no dia de Pentecostes. Capítulo 2, no verso 41, já fala de quase 3 mil convertidos após o evento do Pentecostes. É certo que desses, muitos eram estrangeiros e voltaram para suas terras, não permaneceram celebrando a Deus ou cultuando a Deus com os irmãos em Jerusalém. Mas o crescimento em Jerusalém não parou. Atos 4, no versículo 4, já menciona uma contagem de quase 5 mil homens, ou de cerca de 5 mil homens. Estima-se que, na verdade, sejam 5 mil famílias, tendo em conta que a contagem, ou as contagens, eram feitas por cabeças de família. Então o número cresceu tanto que já se contava apenas os cabeças de família e não mais cada um dos indivíduos. Atos 5, verso 14, já fala de multidões de homens e mulheres que eram acrescentados à igreja, ou que foram acrescentados à igreja. Ou seja, havia milhares de convertidos espalhados por toda a cidade de Jerusalém.
Não se sabe ao certo quantos habitantes haviam na cidade de Jerusalém. Alguns historiadores estimam entre 20 e 25 mil, outros chegam de 65 até 80 mil habitantes da cidade de Jerusalém. É certo que esse número crescia por ocasião das festas, mas era uma cidade populosa. E aquela cidade, milhares de pessoas estavam atendendo à fé, responderam ao Evangelho e foram acrescentados à igreja. E quando a gente lê os primeiros capítulos, apesar daqueles problemas que nós já observamos, os problemas externos, as perseguições, nós olhamos aquela igreja e ela é a igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos de qualquer pastor. Uma igreja que cresce estrondosamente em meses. Em poucos meses, aquela igreja crescia e o número dos salvos, o número dos crentes era expressivo dentro da cidade. Mas a gente também vê em Atos, e isso é maravilhoso nas Escrituras, que Deus não esconde os problemas do seu povo. No Antigo Testamento, Deus não esconde as mazelas dos nossos heróis. E no Novo Testamento, Ele não esconde os problemas das igrejas que nós mais estimamos. Ele coloca os problemas diante dos nossos olhos para que nós possamos saber que é necessário confiar na graça de Deus como igreja. E então, desde o início, a igreja enfrentou problemas. Enfrentou externamente oposição, e a gente vê logo no terceiro capítulo, quando Pedro e João curam aquele jovem, aquele moço na porta do templo. A perseguição começa ali, e por causa da pregação do templo, eles são proibidos de pregar em público, são proibidos de pregar no templo. O Sinédrio proibiu a igreja de fazer a principal tarefa da igreja, que é pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Em Atos 5, os apóstolos foram presos de novo, sofreram ameaças, sofreram intimidações, apanharam, sofreram açoites por causa do evangelho e receberam uma determinação das autoridades judaicas de que não falassem em o nome de Jesus. Então foram várias tentativas de silenciar a igreja, de silenciar o evangelho naquele momento. Mas esses eram só problemas externos. Mas Deus também não esconde os problemas internos. O crescimento da igreja também traz problemas internos. Junto com o crescimento da igreja, o aumento das pressões externas, é claro, mas cresce também os problemas internos. A gente vê em Atos 5, o primeiro grande problema: Ananias e Safira mentiram aos apóstolos, mentiram ao Espírito Santo. O pecado da hipocrisia ameaçou contaminar a igreja, contaminar a comunhão e prejudicar a unidade da igreja, e o Senhor então envia severa disciplina, e teve 2 enterros em um dia só, por causa de pecado na igreja de Jerusalém. E agora, Atos 6, surge novamente outro problema, uma murmuração, e certamente movida por um sentimento de injustiça, e correto, é claro, mas o sentimento de injustiça, ou a reação contra a injustiça, tudo bem, mas a murmuração é pecaminosa, e ela poderia contaminar toda a igreja. Havia tensão entre 2 grupos dentro da igreja, os helenistas e os hebreus, e essa tensão poderia causar partidarismo na igreja, poderia levantar divisões dentro da igreja. E aqui nós precisamos relembrar do que Paulo falou a Timóteo. É necessário saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Atos 6 nos ensina algo extremamente importante, que a igreja precisa saber como proceder quando há conflitos, e tanto ameaçam a unidade da igreja, quanto também ameaçam o avanço do ministério dos apóstolos naquele momento, e no nosso contexto pode ameaçar a unidade da igreja e pode ameaçar o avanço da propagação do evangelho no nosso meio. Assim, a questão aqui não era apenas, quando nós lemos, e talvez a gente pense, é só uma questão administrativa. A questão aqui não é apenas
resolver um problema administrativo eclesiástico. Havia negligência no cuidado de algumas irmãs viúvas, na distribuição diária. Vocês se lembram que os irmãos vendiam suas propriedades e entregavam aos apóstolos para que os apóstolos administrassem segundo a necessidade. E era papel da igreja cuidar das viúvas. E as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, enquanto as viúvas judias, as viúvas hebreias, estavam sendo mais favorecidas. Por causa disso, surge o problema de murmuração dos crentes, de uns contra os outros, os crentes helenistas contra os crentes hebreus. Esse problema também poderia evoluir para algo maior, para uma disputa entre irmãos, para a fofoca e maledicência dentro da igreja, e isso é danoso, isso é prejudicial, terrivelmente danoso para a vida da igreja. E se esse problema persistisse, havia ainda o risco de os apóstolos terem que parar, que deixar as suas prioridades, que eram a oração e o ministério da palavra de Deus, para resolver questões internas ou questões práticas do dia a dia que deveriam ser atribuídas a outras pessoas para que eles se dedicassem à pregação do Evangelho. Algumas verdades se destacam nesse texto. A igreja de Cristo inevitavelmente enfrentará problemas. Nós não precisamos ter e nem podemos ter a ilusão de que nós teremos uma igreja sem problemas. Nós não teremos. Sinto decepcionados. Nós não seremos a igreja perfeita. Não até o dia de Cristo. Quando Ele voltar e Ele nos glorificar, aí sim nós seremos perfeitos, porque Ele mesmo já nos aperfeiçoará completamente. Mas até que Ele venha, não haverá igreja perfeita. A igreja enfrentará problemas, mas ela precisa saber agir com sabedoria espiritual, sendo guiada pelo Espírito Santo em suas decisões para solucionar esses problemas, para tratar, sanar esses problemas que surgem. Segundo, a igreja precisa agir de modo a preservar a unidade do corpo e o bem do Evangelho. Cada vez que algo surgir, que algum problema surgir, uma intervenção deve ser feita para preservar a unidade da igreja e o bem do Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro, os ministros não podem abandonar o seu ministério principal, que é a oração e o ministério da palavra, para cuidar de outras questões, cujos dons já foram concedidos a outros irmãos dentro da igreja, para que esses outros irmãos possam realizar essas outras tarefas. Quarto, organização eclesiástica não pode andar separado de fidelidade bíblica. Por isso, quando eles tratam de um problema administrativo, eles o fazem sob a orientação do Espírito, guiados pela palavra de Deus. E por último, o Espírito Santo não apenas faz a igreja de Cristo crescer, ele também ensina a igreja como viver de modo ordenado, santo e fiel. Por isso que esse texto é tão importante para a vida da igreja. Esse texto não é só sobre eleição de diáconos. Esse texto não é só sobre eleição de homens para servir às necessidades da igreja, mas ele é sobre como a igreja deve ser conduzida em todos os aspectos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Assim nós vimos nesse texto algumas verdades muito importantes para nós que somos igreja nascente, que vamos nos organizar em breve como igreja autônoma, com seu próprio conselho. A primeira coisa que nós observamos aqui é que a igreja deve tratar os seus conflitos com a sabedoria do alto, com a sabedoria do Espírito, com a sabedoria de Deus. O crescimento da igreja trouxe questões internas, tensões internas que são naturais. A igreja enfrenta dificuldades porque ela é formada por seres humanos, pecadores,
que ainda não foram plenamente santificados, glorificados. Por isso a igreja tem problemas. E aqui nós vimos um problema surgindo. O verso 6, e é um problema que surge por causa de uma bênção, de uma coisa boa. O verso 1 do capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, por causa do aumento da igreja, surge então uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O problema aqui envolvia negligência no cuidado de vulneráveis. Envolvia negligência no cuidado de irmãs que não podiam prover para si mesmas. Certamente irmãs que não tinham mais seus familiares que pudessem sustentá-las. Não tinha mais o seu marido, ele havia morrido, certamente não tinha filhos que podiam sustentá-las, e elas dependiam do apoio da igreja. E a igreja tinha condições de fazê-lo. Além disso, tinha o dever de fazê-lo. Mas essas irmãs estavam sendo esquecidas. As viúvas helenistas, esse grupo de irmãos helenistas, eram judeus, certamente da dispersão, que falavam especialmente o grego. Eles eram de mais influência grega do que de influência hebreia, judaica. E os demais irmãos eram da tradição mais judaica, que eram de Jerusalém, certamente, e se sentiam mais judeus por serem da cidade de Jerusalém, por não virem de fora, ou não virem de longe e falarem a língua. Certamente tinham como primeira língua o hebraico. Mas essas irmãs estavam sendo esquecidas, e parece que a questão aqui era racial. Não era somente uma questão de esquecer do cuidado dessas irmãs. Mas olha, esses judeus não são bem judeus. Eles são mistos, talvez, e então deixaram essas irmãs de lado. Não cuidaram devidamente dessas irmãs. E aí começam os pecados. A murmuração é um dos males que acaba contaminando toda a igreja. Vocês devem se lembrar no deserto. Inclusive, Miriam esteve envolvida com maledicência e murmuração. E o que aconteceu com eles? Porque a murmuração contamina. Então, começando essa murmuração, surgiu esse problema dentro da igreja. Então, a igreja precisa lidar com os conflitos com sabedoria. Quando nós olhamos para esse contexto, para o que aconteceu aqui, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que igrejas fiéis também enfrentam conflitos. Igrejas bíblicas também enfrentam conflitos. Problemas surgem dentro do povo santo, do povo de Deus. O problema é quando esses conflitos e esses problemas são ignorados ou deixados de lado, e aí eles tendem a crescer. Os conflitos devem ser tratados com maturidade espiritual. E há conflitos e há problemas que exigem uma intervenção rápida e certa. E graças a Deus que esta foi a postura da comunidade, a postura dos crentes. Trouxeram o problema para os apóstolos. Então os 12 convocaram a igreja e disseram: irmãos, nós estamos enfrentando esse problema. As nossas irmãs, e certamente eram várias, né? A igreja tinha milhares de membros já. Irmãos, as nossas irmãs helenistas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Tem irmãs helenistas passando fome, tem irmãs helenistas passando necessidade, enquanto as irmãs hebreias estão comendo todo dia, estão recebendo alimento, recebendo provisão todo dia. E isso não está certo, isso não está correto. Nós precisamos corrigir. Então, os próprios apóstolos propuseram algo para eles. Não é razoável que nós paremos para cuidar disso, nós precisamos resolver o problema. Aqui a gente percebe como que a sabedoria
do Espírito Santo guia os apóstolos e guia a igreja. Problemas são reais na vida da igreja, conflitos são inevitáveis na vida da igreja, mas quando eles surgem, nós podemos tratá-los com sabedoria, com a direção do Espírito Santo. É claro que Satanás vai tomar qualquer oportunidade, ou aproveitar qualquer oportunidade para causar dissensão e enfraquecer a unidade da igreja. Pastor Thomas Watson disse que Satanás semeia discórdias na igreja para enfraquecer o seu testemunho. Aliás, Satanás semeia discórdias dentro da igreja para enfraquecer o seu testemunho fora. E é de fato isso que acontece. Quanto mais a igreja é fraca internamente, mais fraco também é o seu testemunho externamente. E ele fará de tudo para enfraquecer o nosso testemunho. Ele tentará a igreja, ele conduzirá a igreja a pecados, ele fará de tudo para que a igreja enfraqueça o seu testemunho fora. Mas é papel da igreja, e é papel especialmente da liderança da igreja, por isso a importância de escolher homens sábios, crentes, piedosos, para conduzir a igreja, para que eles possam tomar as medidas certas biblicamente, para resolver esses problemas que ferem o testemunho da igreja lá fora. Nós precisamos entender que para a igreja preservar a sua santidade, a sua unidade, nós precisamos mortificar uma série de coisas. John Owen diz que a comunhão é preservada pela mortificação do orgulho, da inveja e da contenda. E se nós não soubermos matar o pecado na raiz, quando ele brotar, nós vamos deixar que ele entrelace na igreja e que ele cause danos à igreja. Por isso, é possível, pela graça do Espírito, a igreja tratar os seus conflitos com sabedoria do alto, com sabedoria do Espírito Santo. E os apóstolos entenderam isso. E eles entendem que a solução do problema não poderia comprometer a prioridade da igreja, ou as prioridades espirituais da igreja. As prioridades da igreja eram a oração e a propagação do Evangelho, ou o ministério da palavra. Essa era a prioridade dos apóstolos. E eles entendem isso. E então, para preservar as prioridades, ele estabelece a eleição de servos piedosos para tomar conta daquela questão que surgiu dentro da igreja. Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. A igreja deve preservar a palavra e estabelecer servos piedosos para cuidar das coisas da igreja. Os apóstolos reconhecem essa necessidade. Do verso 2 ao 6, nós lemos qual foi a medida tomada. O verso 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Há uma convocação de uma assembleia, e naquela assembleia os apóstolos apresentam o problema e dizem à igreja: olha, este é o problema, mas não é sábio, não é razoável que nós, os apóstolos, abandonemos o ministério da palavra e da oração para cuidarmos desse problema que surgiu. Há irmãos capacitados na igreja para resolverem esses problemas, para que nós nos dediquemos à palavra, ao ministério. Por isso eles sugerem: irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então ele faz essa proposta, eles fazem essa proposta para a igreja, e a igreja então acha viável e faz e procedem de acordo com o que foi proposto. 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria, homens de boa reputação, para que pudessem cuidar da igreja. Aqui nós vimos então a igreja escolhendo homens, ou sendo orientada pelos apóstolos a escolher homens qualificados para o serviço. E aqui nós precisamos tratar de algumas coisas muito importantes para a vida da igreja.
Os irmãos sabem que logo em breve, em julho, nós nos reuniremos em Manaus para tratar de questões relativas à igreja. Uma assembleia foi convocada, uma assembleia geral foi convocada, ela é convocada a cada 4 anos, e então o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana estará reunido para tratar de questões. Uma das questões para a qual há diversos documentos é a ordenação de diaconisas. E essa é uma questão que, sim, eu sei, nós sabemos, causa muitas controvérsias, especialmente em outros meios, causa muita controvérsia, e essas controvérsias chegaram ao meio reformado, chegaram ao meio presbiteriano. Argumentos como: não eleger mulheres é desmerecer a capacidade das mulheres, é tratar com diferença, é colocar diferença entre os homens e as mulheres, e nós lutamos por igualdade, ou coisas desse tipo. Mas aqui nós vimos os apóstolos conduzindo a igreja de modo bíblico, para que eles fizessem de acordo com o que Deus estabeleceu. Vamos ser honestos aqui. O problema era um problema de cuidado de viúvas. Me respondem uma coisa, me respondem sinceramente, honestamente. Não seria melhor que escolhesse mulheres capacitadas, cheias do Espírito Santo, para cuidar das outras mulheres? Não parece mais lógico? Não parece mais sábio? Não parece mais razoável? No entanto, eles não seguem o que é razoável de acordo com a perspectiva humana. Porque os ofícios na igreja, todos eles apontam para o ofício de Cristo. E então, desde o Antigo Testamento, o Senhor tem ordenado que as lideranças sejam feitas a partir da eleição de homens. Deus estabeleceu assim. Não porque as mulheres não são capazes. Não é por isso. Há mulheres aqui certamente muito mais capacitadas do que eu, muito mais inteligentes. Mulheres que têm... Nós temos mulheres na sociedade muito competentes, que colocam homens no chinelo. Mas a questão não é essa. A questão não é de qualificação, de qualidade, de capacitação, mas de ordenamento divino. Deus quis que fosse assim. E eu tenho certeza que uma das razões que Deus fez assim foi para poupar as mulheres. Mas nós temos enfrentado essas dificuldades. Não, por que não ordenar mulheres? Por que não ordenar diaconisas, presbíteras? Por que não ordenar pastoras? Simplesmente porque nós não vimos base nas Escrituras para tal. As Escrituras nos orientam como nós devemos proceder, e nós não devemos arriscar fazendo as coisas de acordo com a nossa própria perspectiva. Então os apóstolos orientam: selecione 7 homens. Não foi, selecione 4 homens e 3 mulheres. 4 mulheres e 3 homens. Não, selecione 4 homens, para que eles possam fazer esse trabalho de cuidar das mulheres. Esses homens precisam ter, em primeiro lugar, boa reputação diante da igreja e da sociedade. Qualificação moral. Em segundo lugar, devem ser cheios do Espírito Santo. Qualificação espiritual. Piedade. Em terceiro lugar, devem ser cheios de sabedoria. Qualificação intelectual. Aquela sabedoria dada pelo próprio Espírito Santo para resolver as questões da igreja. Aqui nós não estamos falando de apenas boa reputação por causa do seu bom comportamento. Não estamos falando de sabedoria humana por causa de boa formação intelectual, mas nós estamos falando de boa reputação, que é o fruto do Espírito na vida do homem, o caráter de Cristo impresso na vida daquele homem. Estamos falando de capacitação do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, da graça transbordante do Senhor, e falando da sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, que provém, que advém da palavra de Deus, e não simplesmente do acúmulo de conhecimento. Esses homens deveriam ser
bem capacitados, habilitados para cuidar daquela questão. E aí a gente levanta mais uma questão aqui. Primeiro, por que não mulheres, se mulheres poderiam talvez fazer esse serviço melhor? Segundo, por que tanta exigência se o trabalho é só distribuir comida? Qualquer pessoa sabe distribuir comida. Mas não era sobre isso, irmão, simplesmente. Aqui nós vimos que há uma preocupação com o serviço cristão sendo modelado perante os olhos da igreja, para que as igrejas pudessem ver ou ter um modelo do que é o serviço, a prática do serviço e da misericórdia a partir de oficiais, e a igreja pudesse também praticar aquilo. O ministério da palavra não podia ser negligenciado, mas o ministério do serviço também não. E aqui nós vimos que assim como o ministério da palavra exigia capacitação, qualificação espiritual, exigia piedade de vida, também o serviço cristão exigia piedade e caráter. Por isso nós não podemos fazer distinção entre esse aqui serve para ser presbítero, esse aqui serve para ser diácono. Esse serve para ser presbítero porque ele é mais crente, ele é melhor, ele é mais piedoso. E esse para ser diácono porque ele é menos piedoso. Não podemos usar esse critério. O mesmo critério de piedade e de caráter que é usado para a eleição dos presbíteros é também usado para a eleição dos diáconos. Nós vamos ver isso na primeira carta de Paulo a Timóteo. As mesmas qualificações, piedade e caráter. Aqui nós vimos o próprio Deus orientando a igreja sobre como deveria organizar as coisas, fazer a organização eclesiástica de modo que demonstrasse maturidade espiritual e submissão às ordens do Espírito Santo. E há uma preocupação muito séria aqui na decisão dos apóstolos, juntamente com a comunidade, que esses homens fossem escolhidos para que eles, no exercício do seu serviço, no exercício do seu ofício, trouxessem alívio para os apóstolos, para que os apóstolos se dedicassem ao ministério da palavra. O ministério da palavra não pode ser negligenciado por causa de outras demandas da igreja. O ministério da palavra não pode ser esquecido por causa de outras demandas da igreja. O serviço deve ser praticado, deve ser feito, mas a propagação do evangelho não pode parar. Pastor Richard Baxter, eu acho que o melhor livro que eu já li até hoje sobre preparação do pastor, o nome original é o Pastor Reformado, mas foi traduzido para o português como o Pastor Aprovado. Ele diz: o ministro que negligencia a oração e a palavra destruirá gradualmente a sua utilidade. Ele se tornará inútil. E não tem coisa pior para uma igreja do que um ministro do evangelho inútil na pregação do evangelho, inútil na prática da oração. Aqui parece que os apóstolos estão tratando o serviço às viúvas como algo menor do que a pregação do evangelho. Mas não é isso. João Calvino, interpretando esse texto, disse que os apóstolos aqui não rejeitam o cuidado dos pobres, mas eles mostram que não podem desviar-se do seu principal ofício. É pecado você desviar-se do seu ofício para atender a outro. Por isso que Deus colocou tudo organizado. Deus estabeleceu as ordens na igreja, para que cada um cumpra o seu papel. Cada um tem o seu lugar. E aqui a gente vê claramente como Deus conduz a igreja e mostra a igreja como ela deve proceder. Quando a igreja preserva as suas prioridades espirituais e quando ela se organiza corretamente, de acordo com o que Deus mesmo ordenou, quando ela se organiza o seu serviço cristão internamente, do modo que Deus estabeleceu, o resultado é natural, o evangelho avança. E essa é a terceira coisa que nós aprendemos aqui. A ordem bíblica, ou a ordem eclesiástica,
de acordo com as Escrituras, favorece o avanço do Evangelho. E muitas igrejas não avançam porque não estão procedendo como devem proceder, não estão agindo como devem agir, não estão fazendo as coisas de Deus como devem fazer. A solução bíblica aqui, a solução dos apóstolos, ela tem um resultado benéfico para a igreja. Leiamos do verso 5 a seguir. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A igreja escolheu, o conselho ordenou. A igreja fez a escolha dos diáconos, o conselho de apóstolos ordenou aqueles diáconos, e eles são colocados a serviço para cuidar daquelas irmãs. E aí o verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. A solução bíblica preservou a unidade da igreja, preservou o ministério dos apóstolos e ajudou que o evangelho avançasse. A palavra continuou sendo pregada, o evangelho continuou sendo espalhado, o crescimento da igreja continuou sendo frequente, o número dos discípulos aumentava cada vez mais, e até entre a classe sacerdotal, muitos dos que inicialmente rejeitaram o evangelho de Cristo Jesus, agora professavam a fé em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender, irmãos, é que quando nós fazemos as coisas do modo de Deus, é mais provável, é mais viável, é mais real que as coisas aconteçam, porque Deus abençoa aquilo que Ele ordena. Ele não abençoará quando as coisas forem feitas do nosso modo. Se nós quisermos fazer as coisas do nosso próprio jeito, se nós quisermos conduzir a igreja ao nosso bel prazer, segundo as nossas próprias perspectivas, nossas preferências, nossos desejos pessoais, certamente o Senhor não abençoará o nosso trabalho. Mas se nós fizermos segundo aquilo que Ele ordenou, Ele abençoará o seu povo. É claro que não faltará perseguições, como nós já vimos nos 2 últimos sermões. Não faltará intervenção ou perseguição, interferência externa tentando nos parar. Não faltará. Mas certamente o Senhor nos abençoará e o Senhor fortalecerá a igreja. Nesse capítulo nós vimos como que seguir a ordem bíblica, seguir o ordenamento de Deus faz toda a diferença. Nós precisamos lembrar que os apóstolos naquele momento eram cheios do Espírito Santo e era um período em que o Senhor Jesus os deixou com autoridade para estabelecer aquilo que o Senhor havia determinado, para dar continuidade à igreja. E eles lançaram os fundamentos, segundo o que Jesus ordenou. E aqui são os próprios apóstolos que estabelecem isso. E os fundamentos estabelecidos pelos apóstolos permaneceram como autoridades que plantaram, que fizeram os primeiros movimentos em direção daquilo que nós vimos hoje, da expansão do Evangelho por toda a terra. Então eles faziam com autoridade divina e eles estabeleceram o que era daquele modo. Nós não podemos, simplesmente por causa do advento do feminismo, dizer nós precisamos nos adaptar à nova realidade, porque depois do advento do feminismo, a ideia de igualdade entre homem e mulher, e nós também defendemos que há igualdade entre homem e mulher, mas a ideia de igualdade entre homem e mulher fará com que a igreja tenha que adaptar-se e também ter pastoras, presbíteras e diaconisas. Não, nós não vamos ceder a isso, porque não pode ser nenhuma filosofia humana a dizer como nós devemos proceder.
Paulo diz: eu escrevo a você, Timóteo, para que você saiba como proceder como igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E como coluna e baluarte da verdade, as nossas práticas são estabelecidas a partir das Escrituras, a partir da verdade bíblica. Chamem-nos do que quiserem, machistas, sexistas e todos os istas, mas nós não poderemos ceder. Não poderemos ceder, porque nós agimos segundo a instrução das Escrituras, segundo aquilo que o Senhor nos ordenou, e o Senhor nos ordenou que fosse assim. Quando nós seguimos a ordem bíblica fortalece o testemunho da igreja, o ordenamento divino, a igreja funcionando segundo o ordenamento divino, fortalece o seu testemunho para com os de fora. Fidelidade à palavra de Deus favorece o crescimento saudável. Igrejas fiéis crescem de forma saudável. Igrejas que não são fiéis às Escrituras crescem muito, mas você pode observar, é um movimento de entra e sai de gente o tempo todo, e as pessoas vivem mudando e mudando, procurando coisa nova em outras igrejas, porque não tem fidelidade às Escrituras. Igrejas fiéis crescem consistentemente, e nós precisamos crer que Deus abençoa as igrejas que permanecem fiéis a Ele. Cristo continua edificando a sua igreja pelos mesmos princípios estabelecidos lá no primeiro século. Não é porque nós estamos 2000 anos depois que nós precisamos rever os nossos meios, os nossos métodos, o modo de fazer igreja. Não vamos fazer isso. O hino da mocidade diz: o mundo muda, mas Cristo não. O mundo muda, mas Cristo não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra também não muda, é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós devemos permanecer fiéis, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Matthew Henry disse que quando os ministros se dedicam à palavra de Deus e a igreja cumpre devidamente cada função, a obra de Deus prospera. Isto é, quando cada um de nós encontra o nosso lugar no corpo e faz o que nós devemos fazer de acordo com o que Deus ordenou, a igreja do Senhor prospera, a unidade da igreja é mantida, o nome do Senhor é glorificado. Ao olharmos para esse texto, irmãos, nós precisamos atentar para o que está lá. É claro que o livro de Atos, como nós dissemos, é um livro histórico, e nós temos que tomar o cuidado de fazer o devido uso dele, de não tomar cada coisa lá do livro de Atos e transformar em como se fosse a norma para a vida da igreja hoje. Mas quando alguma coisa no livro de Atos é confirmada em outros textos das Escrituras, um procedimento, um modo de fazer é confirmado em outros textos instrutivos da Escritura, nós podemos adotar aquela prática como sendo bíblica. E nós temos claramente a instrução, nós temos a prática aqui em Atos, e depois Paulo escreve dando a instrução de como deveria ser feita a eleição de presbíteros e a eleição de diáconos. E as mesmas exigências de qualificação moral e de qualificação espiritual, de vida piedosa e de caráter são colocadas, tanto aqui, quanto na carta a Tito, quanto na carta a Timóteo. As mesmas instruções são dadas quanto à escolha dos diáconos. Então, o que Atos nos mostra é que o crescimento da igreja sim traz consigo desafios externos e externos que podem comprometer a unidade da igreja, mas que a igreja precisa agir biblicamente. A solução apresentada pelos apóstolos foi um modo do Espírito Santo cuidar da igreja. Era o próprio Espírito Santo instruindo os apóstolos sobre como deveriam cuidar da igreja naquele momento. E o cuidado dos apóstolos para a igreja naquele momento histórico específico deixa para nós
instruções de como nós também hoje, 2000 anos depois, podemos e devemos proceder. E esses mesmos princípios valem para igrejas no futuro, se Cristo não voltar até lá. Assim, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos entender o que é que os apóstolos estão ensinando ou ajudando a igreja a entender ali. A principal coisa aqui é a respeito de como as coisas na igreja devem ser ordenadas. E elas são ordenadas biblicamente pela instrução divina. A outra coisa importante aqui é a respeito do serviço e da misericórdia. Nós precisamos aprender que a igreja deve servir e agir com misericórdia para com aqueles que precisam. 1 Pedro 4, verso 10 nos diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Prestem atenção nessa expressão, despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus se manifesta a cada um de nós, dá os seus dons, concede dons a cada um de nós de modo diversificado. E assim cada um de nós pode contribuir para o crescimento, para o avanço da igreja. Cada um de nós pode servir de um modo diferente. Por isso é que Pedro diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando cada crente cumpre a sua parte do corpo, a igreja cresce naturalmente, a igreja prospera. Em Jerusalém, ao mesmo tempo em que a pregação do evangelho se fortalecia, a igreja também se organizava para servir corretamente. Enquanto a pregação do evangelho prosperava, o serviço cristão era bem feito, o cuidado uns dos outros era bem feito. Mas nós precisamos olhar para Atos muito além disso. Atos 6 não nos ensina apenas sobre ordem e governo e sobre serviço e misericórdia. Nos ensina especialmente sobre a prática da misericórdia como uma das virtudes de Cristo. Se a igreja é a igreja do Senhor, nós devemos manifestar a virtude daquele que é o Senhor da igreja. Os diáconos são servos escolhidos para ensinar a igreja sobre o serviço cristão e sobre o serviço de misericórdia. Os requisitos para a diaconia, especialmente esses, quando a gente olha para Atos 6, os requisitos para a diaconia parecia exigir que os melhores homens da igreja, os mais piedosos, fossem escolhidos para o ofício de servir. E talvez nós não consigamos entender isso, porque a nossa cultura, a nossa sociedade vê o serviço de um modo menor do que as escrituras vê. Em nossa sociedade, os que servem geralmente são considerados menores na sociedade. Por exemplo, o emprego de servir às mesas no restaurante, para muitos é visto como emprego de quem não conseguiu outra coisa na vida e vai trabalhar de garçom ou de garçonete. O emprego de servir alguém como mordomo, por exemplo, talvez possa ser entendido como alguém que está subserviente a alguém que é superior. Os que exercem funções em trabalhos domésticos, e agora já nem é correto mais chamar de empregado doméstico ou empregada doméstica, o politicamente correto adaptou até isso. Esses são tratados como inferiores na casa. E era comum no passado que as casas, as mansões, por exemplo, bem construídas, tinham um quartinho muito apertado que era dedicado à empregada doméstica, porque ela é inferior na casa. Os que servem fazendo a limpeza urbana ainda são considerados menos dignos da cidade. Eles fedem.
Mas Deus nos mostra que na igreja o ofício de servir, o diaconato é elevado. Porque a diaconia é uma imitação do próprio ministério de Cristo. A diaconia é uma imitação do próprio caráter de Cristo. E se tem alguém grande no universo, é Ele. Não há ninguém que se compara ao nosso Senhor. E Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, exatamente nesse momento. Mas foi Ele que, de acordo com Filipenses, não julgou com usurpação ser igual a Deus Pai, mas antes se fez como servo e assumiu forma de servo e veio para o mundo para servir a você e a mim. E Ele quis exemplificar isso de uma forma tão clara que Ele, no dia da Páscoa, na celebração da Páscoa, Ele faz algo que era chocante para aquela sociedade. Que Ele toma um avental, Ele cinge-se com aquele avental, e Ele toma uma bacia de água e abaixa-se para lavar os pés dos apóstolos. E aquilo era tão humilhante, degradante, de acordo com a visão da sociedade, que Pedro disse: não, Senhor, eu jamais permitirei que o Senhor faça uma coisa dessa. O Senhor não vai lavar o meu pé. E Jesus então diz para Pedro: se eu não lavar o seu pé, você nem tem parte comigo. Ele disse: tá bom, Senhor, pode lavar o corpo inteiro. Pedro, não exagera, né? Mas aquela cena fazia aqueles que eram da cultura lembrar que geralmente quem fazia o serviço de lavar os pés do visitante que acabou de chegar com os pés empoeirados, quem fazia o trabalho de lavar os pés do dono da casa que acabou de chegar de viagem, era um escravo menor da casa, o mais desprezível escravo da casa. E Jesus tomou um avental, cingiu-se e fez isso, para mostrar que servir é a melhor coisa desse mundo. E ele até ensina que aquele que serve é que é grande. A nossa perspectiva é tão mesquinha que é capaz de nós até tratarmos o gari, que faz um trabalho espetacular para o bem da nossa sociedade. É capaz de nós até tratarmos o gari mal, porque ele é gari. Porque ele é um servo da limpeza urbana. Mas Deus mostra no ofício de Cristo e nos ofícios da igreja, que ser servo tem outra perspectiva na visão divina. O ofício de diácono aponta para o próprio Cristo. O Senhor Jesus veio ao mundo para servir. Ele, o Senhor Jesus, é o servo perfeito. O Senhor Jesus é o diácono perfeito. Romanos capítulo 15, versos 7 a 9 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. A palavra usada por Paulo para ministro, no verso 8, é diáconos, da mesma raiz da palavra serviço, que aparece lá em Atos 6:3, que é a palavra diaconei. A mesma palavra. Volta comigo então no verso 3 e veja o que a Bíblia diz, se a tradução fosse literal. Digo, pois, que Cristo foi constituído diácono da circuncisão em prol da verdade de Deus. Sim, Cristo é o diácono por excelência. Jesus é o verdadeiro diácono da igreja. Ele veio ao mundo para servir a igreja quando a igreja nem merece ser servida.
Marcos 10, verso 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, ou por muitos. E ele não é apenas nosso exemplo de diácono, ele é o nosso diácono. Se alguém sabe o que é servir e praticar misericórdia, este alguém é Cristo. Ele é aquele que o Espírito Santo, que através do Espírito Santo nos capacita para servir. Naturalmente nós somos inclinados ao egoísmo, à arrogância, e nós almejamos sempre os cargos grandes. Mas aqui a gente vê o quão sublime é a tarefa do diaconato. Cristo é o diácono por excelência, o modelo e aquele que provê graça para o exercício do diaconato. Por isso é que nós devemos ter o compromisso de escolher homens para servir a igreja, homens que se pareçam com Cristo. Esse é o critério. Homens que tenham o caráter de Cristo para serem diáconos da igreja, porque eles serão servos, eles serão diáconos do diácono, Jesus Cristo. Por isso também os diáconos, quando eleitos, devem entender a sublimidade do seu ofício, e vocês devem refletir no seu trabalho o caráter do próprio Cristo, daquele que se humilha para servir a igreja, daquele que trabalha pelo bem do evangelho, pelo bem da igreja. Sim, Cristo, que continua sustentando e moldando a sua igreja, ele nos molda para servirmos. E os diáconos são escolhidos pela igreja para que eles possam servir e modelar o serviço, para que nós possamos também ver na expressão do serviço deles a expressão do próprio serviço de Cristo, e nós também desejemos servir uns aos outros. Quem imaginou que um problema tão sério na igreja de Atos, na igreja de Jerusalém, pudesse resultar em tanta bênção para a vida da igreja? Quem imaginou que um problema de distribuição de alimentos pudesse conduzir a igreja a escolher homens piedosos para refletir o caráter de Cristo no serviço e na misericórdia da igreja? Quem imaginou que nós podemos aprender tanto sobre a sublimidade do servir quando nós olhamos para o ofício de diácono? Nossa oração é que Deus nos dê sabedoria e humildade para que nós possamos eleger aqueles que devem ser eleitos para a glória de Deus e servir juntamente com eles, cumprindo a palavra de Pedro. Sirvamos uns aos outros, cada um com o dom que Deus concedeu, conforme a multiforme graça de Deus que nos foi dada. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus,